Senhor para conosco, mas também resultado da oração do seu povo. A igreja sempre diante das ameaças e perseguições, a igreja avançou através da oração. Você pode talvez pensar e perguntar, talvez se eu lhe falasse a palavra Venezuela nessa noite, turbilhões de coisas e informações podem chegar à sua mente. Porém, nós queremos aproveitar e manifestar, relatar o que o Senhor está fazendo naquela nação, através da nossa vida, família e ministério. Conhecendo um pouco mais do campo missionário, aqui está a bandeira da nossa nação. A bandeira, ela traz algumas informações sobre a nossa nação da Venezuela. A primeira delas é a cor amarela. O amarelo nos lembra que a Venezuela, ela já foi considerada um dos países mais prósperos aqui da América do Sul. Só para os irmãos terem uma ideia, as nossas reservas de petróleo na Venezuela e as nossas reservas de minerais, dentre eles o ouro, faz da Venezuela ser um país de grande prosperidade, mas esse país tão rico hoje está numa situação de extrema pobreza. Essa é a triste realidade que a nação da Venezuela tem experimentado. Só para os irmãos terem uma ideia, a nossa moeda, hoje chamada Bolívar Forte, que na verdade não tem nada de forte, o governo trocou o nome novamente e chamou de Bolívar Soberano. A nossa moeda tem sido a moeda mais inflacionada do mundo. Hoje, a nossa cédula, que antes tinha mais poder de compra do que o dólar norte-americano, hoje a nossa moeda é a mais inflacionada do mundo. E recentemente o governo cortou 6 zeros da nossa moeda. Por isso, a nossa maior cédula era de 1 milhão de bolívares. Eu tenho aqui na minha bolsa algumas cédulas de 1 milhão e eu tenho o poder de tornar você um milionário, tá bem? Então, só missionário tem esse poder de tornar o crente milionário. Só que quando você for gastar esses milhões lá na Venezuela, você vai ficar triste. Porque o pão custa 5 milhões de bolívares. Então você vai descobrir aí que os seus milhões não têm muitas utilidades. Irmãos, a segunda imagem, a cor azul da bandeira, nos lembra um pouco das belezas naturais da Venezuela. É lá na Venezuela que nós temos uma das melhores praias do mundo. O Caribe venezuelano tem atraído vários turistas, infelizmente devido à nossa crise social, muitos turistas têm deixado de visitar aquela nação. Mas a Venezuela, ela tem uma fauna, uma flora, reservas naturais, que faz com que a nossa bandeira também tenha cor azul. Então, amarelo, riquezas, azul, beleza, vermelho, sangue dos nossos guerrilheiros, que foi derramado em prol da independência dessa nação. O nosso libertador é o Simão Bolívar. Por isso a nossa cédula se chama Bolívar. E o nosso maior estado venezuelano é o estado Bolívar. Os irmãos estão observando aqui. É um dos estados que fazem fronteira com o Brasil. Aqui é o nosso estado Amazonas, é a Amazônia venezuelana. Não temos fronteira terrestre, mas temos aqui pelo estado de Roraima, através da cidade de Pacaraima. Capital Boa Vista, temos a cidade de Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Estamos justamente aqui onde os irmãos estão vendo o nome Venezuela, em uma cidade, em uma região chamada Ciudad Guadiana, e é uma região com 1.200.000 habitantes. Cada uma dessas estrelas representa uma região da Venezuela. Sempre que os irmãos olharem a bandeira da Venezuela e verem cada uma dessas estrelas, lembrarão que as estrelas representam as regiões. A nossa família está em uma região, nesse estado que é o maior estado da Venezuela, que é o estado Bolívar. Vamos conversar um pouco mais. Aqui é o nosso idealizador do projeto, pastor Douglas Alves. Hoje ele está na glória com o Senhor, mas o projeto de apoiar os nossos irmãos venezuelanos começou com o pastor Douglas. A Venezuela não é um campo ao qual estamos entrando como pioneiros. Os primeiros missionários da nação da Venezuela foram os nossos irmãos norte-americanos. Há mais de 90 anos atrás, missionários da missão Mid Mission chegaram até a Venezuela, estabeleceram igrejas, só que diferentemente aqui do Brasil, eles foram expulsos através de um decreto presidencial no ano de 2008. O ex-presidente, já falecido, Hugo Rafael Chaves Fria, ele decretou a expulsão de todos os cidadãos norte-americanos da Venezuela e, consequentemente, muitas igrejas ficaram sem pastor. Um grupo de pastores do Brasil, através do Ministério OANSE, criaram relações entre igrejas em Manaus e Boa Vista, igrejas na Venezuela, e juntos começaram a sonhar em como as igrejas brasileiras poderiam ajudar as igrejas venezuelanas. E naquele momento, a conversa foi: necessitamos de um centro
ou de uma escola para preparar a nossa futura geração de líderes, o que hoje conhecemos como Seminário Batista da Venezuela. Aqui uma propriedade foi comprada, o pastor Douglas ele está segurando um pé de uma laranja, porque lá na propriedade nós temos aproximadamente 600 pés de laranja. Então os irmãos quiserem fazer uma viagem missionária, vai conhecer o missionário e vai ter o privilégio de tomar suco de laranja da fruta, de manhã, de tarde e de noite, se estivermos no tempo da laranja, tá bem? Se não for no tempo, não vá me cobrar lá o suco de laranja. Mas temos aí 600 pés na propriedade. A propriedade, quando ela foi comprada, ela tinha um antigo depósito de 3 casas. É uma propriedade de 12 hectares, que foi comprado por nossas igrejas aqui no Brasil, com o objetivo de que nela fosse fundado um seminário. Como chegamos a essa propriedade? Essa propriedade era base de apoio aos missionários norte-americanos. Eles, quando foram expulsos da Venezuela, tiveram que vender essa propriedade. Nossas igrejas compraram e hoje temos ali o que é o Seminário Batista da Venezuela. Conhecemos um grupo de pastores venezuelanos, eles criaram uma fundação. Essa fundação foi chamada Graça de Deus. Eles observaram que há 4 desafios para que a obra na Venezuela pudesse avançar sem a presença dos americanos. Primeiro desafio, melhorar a condição de pastores e missionários. Hoje o salário mínimo da Venezuela é de R$15 ao mês. Isso explica porque muitos venezuelanos têm deixado a sua nação. Tem chegado venezuelano aqui em Sobral também, não é verdade? Algum venezuelano por acá, oi? Ah, não temos não, mas tem muito venezuelano chegando aqui ao Brasil e assim buscando uma melhor condição de vida. Isso por conta da crise econômica que tem assolado aquela nação. Atualmente, um salário mínimo é suficiente para comprar 1 quilo de frango ao mês com o salário mínimo do país. A segunda necessidade era a fundação de um seminário interno. Terceiro desafio, fundação de uma agência missionária. E quarto desafio, plantação de novas igrejas chamadas igrejas modelo, igreja que se autogoverna, se autossustenta e se autopropaga. E assim, a Venezuela estaria sendo alcançada pelo Evangelho de Cristo. Aqui foram os pastores que conhecemos logo na nossa chegada na Venezuela, pastores dessa fundação, a Graça de Deus. Aqui o nosso sonho sendo tornado realidade. Entramos na Venezuela em 2013, dizendo que o Senhor tinha nos permitido a graça de poder auxiliar as igrejas e pastores venezuelanos na criação de um seminário naquela nação. Hoje é uma realidade. A nossa propriedade, que tinha um antigo depósito, ele rapidamente foi readaptado e começamos um curso bíblico sabatino. 25 alunos venezuelanos, todos os sábados, iam até o nosso espaço para estudar a palavra de Deus. Hoje esse espaço funciona apenas como a nossa cozinha, porque o seminário entrou em construções. Então já temos aí casas para alunos casados, já temos o nosso centro administrativo com salões de classe para 1º, 2º, 3º e 4º ano acadêmico. Temos também casas para professores e cabanas para receber alunos solteiros. Logo, os alunos vivem em nosso seminário, um seminário interno. Logo, você também observa que é para alunos casados e alunos solteiros. E os nossos professores também são convidados a viver dentro das nossas instalações. Aqui o andamento das construções do seminário. Aqui a nossa sala de professores. Temos um transporte para locomoção de alunos e professores no seminário. Aqui o nosso centro administrativo por dentro e uma das 4 salas de aula em nosso seminário. Conhecendo aí um pouco mais, temos a nossa seiva histórica, depois eu falo um pouco sobre ela. Primeira formatura, antes um sonho, hoje uma realidade. E você observa ali que esse é um resultado de um trabalho em parceria, equipe. Juntos podemos fazer mais e chegar mais longe. Qual o problema do povo de Deus não avançar e não fazer mais? A falta de unidade, a falta de união tem impedido o avanço da expansão do reino do Senhor Jesus Cristo. Nossa família foi até a Venezuela servir juntamente com os irmãos venezuelanos. Seria impossível enviar uma família de missionários para qualquer outra nação e em tão pouco tempo fundar um seminário, se não houvesse uma parceria. Isso aqui lá na Venezuela, bandeira do Brasil e bandeira da Venezuela, mostrando que juntos podemos fazer muito mais. 7 primeiros alunos foram formados em nosso primeiro ano. Esse aluno aqui, ele é indígena, ele veio de uma etnia muito forte na Venezuela. Se vocês conseguirem, alguns indígenas venezuelanos que vieram muito também, é de uma etnia chamada Guaraus. Temos muitos Guaraus, e esse jovem, ele é da etnia Guarau, ele veio ao seminário, passou 2 anos conosco, aprendendo ali um curso básico de teologia, e voltou para a sua etnia com o objetivo de seguir levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os demais estão servindo na Venezuela.
2020 houve a pandemia, 2021 foi a nossa segunda formatura, bandeira do Brasil, bandeira da Venezuela, 6 novos alunos foram formados em nosso seminário, dentre eles, o José Cambeiro e Elianes, eles estão servindo no campo boliviano, juntamente com a missionária Cris, os demais estão servindo no campo venezuelano. Nossa terceira formatura, 3 novos alunos foram formados nesse ano, devido à pandemia, não recebemos novos alunos e alguns alunos não conseguiram concluir o seu curso a tempo. Por isso, formamos apenas 3 alunos nesse terceiro ano do seminário. No nosso 4º ano, formamos 4 novos alunos e agora foi a nossa 5ª formatura ontem. O nosso ano acadêmico ele vai de setembro a maio, por isso 15 de junho ontem foi a nossa 5ª formatura e formamos 5 novos alunos. Vamos pensar aí se a 6ª serão 6, a 7ª e assim a gente vai formando novas gerações. Aqui os nossos professores contratados, nosso corpo docente, temos outros professores que são convidados, não estão aqui nessa imagem. Esse aqui é brasileiro, missionário brasileiro, pastor Eliezer Tavares. Por muitos anos foi pastor da primeira igreja batista em Boa Vista, hoje é missionário no campo da Venezuela. Deus também chama pastor e Deus também chama crente. Estamos necessitando ainda de irmãos para servir juntamente conosco no campo da Venezuela. Muito trabalho, poucos obreiros, a seara é grande e os cearenses são poucos. Vamos rogar ao Senhor para mandar mais cearenses para a seara. Nossa rotina, classes pela manhã, trabalho durante a tarde, durante a noite os alunos fazem o seu tempo de biblioteca. Como é possível fundar um seminário em meio à crise? Através de apoio e parceria de irmãos e igrejas em todo o Brasil. Nossos alunos e nossos professores são auxiliados por irmãos e igrejas aqui no Brasil. Por isso temos desde o ano de 2018, o ano do agravamento da crise da Venezuela, uma campanha para manutenção do nosso seminário. Então desafiamos a irmãos e igrejas que possam colaborar com a expansão do evangelho na nação da Venezuela. Eu vou mandar essa informação para o pastor da igreja e ele pode compartilhar com os irmãos como podem participar conosco. Acampamentos de jovens, eu já vou explicar um pouco. Esse é o nosso mais novo ministério na Venezuela e você pode se perguntar por quê. Começamos esse ministério no ano de 2023, devido ao aumento do êxodo venezuelano. Se há um êxodo massivo na nação, geralmente as crianças estão ficando e os idosos também. A geração que está deixando a Venezuela são os nossos jovens. Eles terminam o ensino médio e não veem nenhuma perspectiva de vida na Venezuela, logo eles deixam aquela nação. Por isso, desde o ano passado, estamos realizando acampamentos de jovens nas nossas instalações do seminário. Os alunos passam 3 dias juntamente conosco, sendo desafiados a consagrar suas vidas ao serviço do Senhor, e por isso, assim, temos realizado esse ministério dentro das instalações do seminário durante o período de Semana Santa. Aqui foi o nosso primeiro acampamento, tivemos 65 jovens, devido ao fato das instalações não permitirem mais. Agora, no ano de 2024, realizamos o nosso segundo acampamento, abrimos mais 10 vagas. Foram 75 jovens, dentre eles, todos os jovens crentes, ou pelo menos que assistem igrejas. Houveram 2 conversões e 8 consagrações de vida para o ministério pastoral ou como missionário. Aqui são jovens que consagraram suas vidas para atender ao chamado do Senhor. E aqui foi o nosso segundo acampamento realizado agora durante o período de Semana Santa. Outro desafio na Venezuela, trabalhar com as crianças. Conseguimos levar o ministério que tem funcionado aqui no Brasil há mais de 30 anos no Vale do São Francisco e há mais de 40 igrejas aqui no Brasil. É o ministério EBEC no Brasil. Nós conseguimos traduzir o ministério e levar para a Venezuela. É uma escola de Bíblia evangelizadora para crianças. É um pequeno seminário de Bíblias. Trabalhamos com seminário e formamos em 4 anos. O projeto EBEM também é de 4 anos. As crianças aprendem desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. E nós temos então levado esse ministério para a Venezuela. Aqui está um dos nossos grupos de professores. Já são 8 igrejas na Venezuela com o Ministério EBEM. Estamos apenas no segundo ano do ministério. E mais de 300 crianças sendo ensinadas com a palavra de Deus, baseado no princípio Timóteo. Qual é o princípio Timóteo? Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, que é pela fé em Cristo
Jesus. Então, há algo que a Venezuela necessita, há algo que essa geração necessita, que é a palavra de Deus. Estamos, então, com esse novo ministério no nosso campo da Venezuela, visualizando alunos futuros para o nosso seminário. Já chegarão conhecendo Bíblia, isso é uma vantagem muito grande. Aqui, o nosso primeiro encerramento, essa é a nossa igreja. Já começamos uma igreja nesses 11 anos de ministério na Venezuela, a Igreja Batista da Graça de Deus. E aqui foi o nosso primeiro fechamento de ano, pedido de oração pela nossa amada Venezuela. Orem por aquele país, orem pelas nossas circunstâncias de crise. Teremos eleições presidenciais agora na última semana do mês de julho. Dia 28 de julho, teremos eleições presidenciais. Não me pergunte quem vai ganhar e quem vai perder, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Nós temos uma oposição agora na Venezuela e estamos orando para que o Senhor vai fazer. Ore também pelo nosso seminário. Temos projetos, temos planos, estamos buscando mais parceiros e mantenedores. Orem pelas nossas igrejas, pastores, missionários venezuelanos que têm sofrido com a crise econômica naquele país. Orem também pela nossa família. Estamos por um curto período de tempo no Brasil. Sempre é um desafio deixar o campo, vir ao Brasil, depois voltar à Venezuela novamente. Estaremos retornando na primeira semana do mês de agosto. Viemos apenas por um período de 4 meses aqui na Venezuela e louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de poder apresentar o nosso ministério nessa igreja e queremos contar com as orações dos irmãos. Ainda estamos também complementando o nosso sustento familiar, mas principalmente complementando a campanha de manutenção do nosso seminário. Venezuela. Deixe-me dar-lhe algumas informações sobre essa nação. A crise migratória da Venezuela, ela já tem superado e muito a crise da Síria. Estima-se que para esse ano, a soma de venezuelanos que já deixaram aquela nação é de 8,5 milhões de pessoas. A população da Venezuela era de 30 milhões em 2013, quando entramos naquela nação. Isso significa que aproximadamente 30% da população já deixou o país. E esses dados são dados oficiais, sem contar pessoas que saem sem serem contabilizadas. Sempre que vemos um venezuelano naquela nação, a pergunta que não quer calar, que eles sempre nos fazem é: por que estamos deixando a Venezuela e vocês estão vindo à nossa nação? Certamente eles sabem que não estamos entrando à Venezuela para procurar uma melhor condição de trabalho, uma vez que o salário mínimo naquela nação é de apenas R$15. Eles sabem também que não estamos entrando na Venezuela por buscar uma melhor condição de vida, porque eles sabem que as condições do país não estão em nada favoráveis. Então fica a pergunta por trás: por que vocês estão entrando à Venezuela? Talvez antes podíamos alegar que haviam inclusive alguns benefícios na nação da Venezuela devido à renda petroleira e os subsídios do governo. Por exemplo, eu tenho 11 anos naquela nação e há 10 anos eu nunca havia sabido o que é pagar combustível, porque lá na Venezuela combustível era mais barato do que água mineral. Então o missionário ia ao posto sem carteira. Eu lembro uma oportunidade que eu esqueci minha carteira em casa, porque a gente só dava uma gorjeta para o frentista, e eu esqueci minha carteira em casa, e eu disse para o frentista: meu Deus, e agora? Esqueci minha carteira. Ele disse: não, não tem problema não, depois você passa e me dá minha gorjeta aqui sem nenhum problema. Eu digo: ah, se isso fosse lá no Brasil. Só que hoje não temos combustível no país. A gasolina, diante do momento da pandemia, chegou a custar até mesmo R$10 no mercado negro. A escassez da gasolina, devido à falta de manutenção da Venezuela, das suas refinarias, tem feito com que hoje façamos filas para comprar combustível internacional a 50 centavos de dólar o litro. Isso significa que o missionário não tem o privilégio de ir ao posto comprar gasolina no dia e hora em que ele deseje ou entenda que deva comprar. Ele necessita esperar o dia e a hora em que a placa do carro dele, no caso é a minha, termina em 9, o meu carro, e esse dia cai um dia da semana e eu tenho que ir para uma fila, dependendo da demanda de carros, esperar para ver se eu
conseguirei abastecer o meu carro e, dependendo da demanda de combustível, esperar para ver se eu conseguirei pelo menos 20 litros para abastecer e durar alguns dias com combustível. Antes, na Venezuela, não pagávamos luz, porém, todos os dias experimentávamos falhas elétricas. Esse dia eu estava lá na casa do meu sogro, na cidade de Ucrato, e faltou luz, e o povo na rua tudo gritando, e eu e a minha esposa e meu filho lá tranquilo, porque todos os dias em nossa casa falta luz. Então estamos tranquilos. Na Venezuela, ainda não pagamos água. Só temos um problema. Nem sempre temos água encanada em nossa casa. E aí você pergunta, como ser missionário nessa nação? Eu acredito que diante de todos esses desafios, há um texto da palavra de Deus que nos ajuda a responder por que, para nossa família, a Venezuela é o melhor lugar do mundo. Você vai dizer, rapaz, o missionário está louco. Como a Venezuela, cheio de problemas sociais, para ele e para a família dele, é o melhor lugar do mundo. Para responder a essa pergunta, eu quero lhe convidar a um texto bíblico onde o apóstolo Paulo apresenta as suas motivações que o levava a servir ao Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 17, é o texto que iremos meditar nessa noite. Esse texto me ajuda a responder por que Venezuela e o porquê que a Venezuela se tornou o melhor lugar do mundo. Está vendo? É o Brasil. Uma vez me perguntaram, se tivesse que trocar cidadania, você trocaria? Olha, botaram o missionário numa pergunta bem difícil. E a minha resposta naquele momento foi, se eu tivesse que rejeitar a minha cidadania brasileira, em detrimento da cidadania venezuelana, sem medo de errar, eu faria. E eu vou explicar por quê. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar? Pai, queremos louvar, engrandecer e agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos nessa noite a discernir a Tua palavra e aplicar as Tuas verdades em nossas vidas e em nosso coração. Oramos para que possamos chegar a um entendimento correto e assim poder gerar câmbios, mudanças em nosso viver diário com o Senhor. Oramos no nome e amor do Teu Filho amado Cristo Jesus. Amém e amém. Nesse texto podemos aprender e entender que o amor de Deus por nós nos leva a viver uma vida de devoção e dedicação ao Senhor. O fato de termos sido alcançados pelo amor de Cristo deve nos levar a viver pela causa de Cristo, e esse é o argumento utilizado pelo apóstolo Paulo. Nesse texto em especial, o apóstolo Paulo nos chama a avaliar as nossas motivações nesse mundo, uma vez que um dia nos apresentaremos diante do Senhor e teremos que dar conta de como temos vivido a nossa vida cristã aqui neste mundo. Paulo está escrevendo este capítulo especificamente para defender o seu ministério das acusações dos falsos mestres que estavam dizendo que Paulo estava usando o ministério em meio aos coríntios apenas para obter fins pessoais. Paulo, então, ele vai mostrar, desde os versículos 14 ao 17, quais eram as suas verdadeiras motivações que o levavam a servir ao Senhor. Logo, desde o versículo 10, começa a resposta do apóstolo Paulo, onde ele diz: vocês estão levantando acusações em contra da minha vida e em contra do meu ministério, só que chegará o dia em que cada um de nós nos apresentaremos diante do Senhor, e naquele dia será a hora da
verdade. Eu sigo servindo de consciência tranquila, mas diante do Senhor naquele dia será a hora da verdade. E por isso ele fala no versículo 10, dentro do capítulo 5, porque importa que todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, Paulo está falando para crentes, experimentemos ou compareçamos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal para crentes, ao qual seremos julgados conforme ao bem ou mal que tenhamos feito por meio deste corpo. A expressão que o apóstolo Paulo utiliza para bem ou mal não está associado a obras pecaminosas. A expressão bem ou mal não está sendo utilizado para dizer se é pecado é uma obra má, se não é pecado é uma obra boa. Não é isso, não é com esse sentido que Paulo está usando a expressão obra boa e obra má. A expressão do texto no qual Paulo fala sobre obra boa ou obra má está associada ao valor eterno da obra. Isso significa dizer que toda e qualquer obra que realizamos por meio desse corpo, que tem um resultado em um valor eterno, diante de Deus é considerado uma obra boa. Toda e qualquer obra que façamos por meio do corpo, que não necessariamente são pecaminosas, mas que não tem nenhum valor eterno, Paulo chama de obra má. E Paulo, então, passa a argumentar que todos nós um dia nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo e cada um vai dar conta do que fez para o Senhor. Falando isso, nem eu nem o apóstolo Paulo queremos nos colocar como melhores do que os irmãos. Não é a ideia do texto, mas a ideia é trazer uma reflexão com o que estamos fazendo ou como estamos levando a nossa vida cristã. Porque todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Logo dos versículos 14 ao 17, o apóstolo Paulo passa então a apresentar quais eram as suas verdadeiras motivações. Assim podemos entender e aprender que o amor de Cristo, quando ele é derramado em nossos corações, ele deve gerar 3 reações. Ou seja, toda e qualquer pessoa que é alcançado pelo amor de Cristo deve acionar ou reacionar. Se eu falar alguma palavra em espanhol, não se preocupe, mas deve reacionar ou reagir manifestando essas 3 reações que nós iremos observar. A primeira delas está no versículo de número 14. O que explicava as motivações do apóstolo Paulo era justamente o amor de Cristo. Ele fala que quando ele foi alcançado pelo amor de Cristo, o amor de Cristo gerou uma disposição em seu coração. Veja comigo o que diz o versículo número 14. Você pode ler, você pode reler e vai dizer: rapaz, esse missionário trouxe uma interpretação nova lá da Venezuela, é língua dos anjos. Não é nada disso que estamos falando. A expressão disposição, ela é tirada do texto através da primeira expressão utilizada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo argumenta que o que o motivava, o que o animava, o que o fortalecia, era o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Foi o que cantamos aqui nessa noite no nosso último cântico. Somos animados e influenciados pelo exemplo de Cristo. Cristo fez o sacrifício por nós por amor. Foi isso que cantamos. Logo, o apóstolo Paulo está usando como referência o amor de Cristo. Paulo diz que o exemplo de Cristo o animava, o fortalecia e o motivava a servir ao Senhor Jesus Cristo. Logo, o versículo 14 começa dizendo: pois o amor de Cristo. Paulo está fazendo referência ao amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Paulo está fazendo referência ao fato de Cristo ter deixado a sua glória, ter assumido a forma humana e ter vindo a esse mundo morrer pelos nossos pecados. Logo, a conclusão lógica do apóstolo Paulo é: se Cristo fez isso por mim, há algo que eu não possa fazer por Cristo? O que é que Paulo responderia? Lógico que não. É por isso, irmãos, ir à Venezuela, ou ao país que mais persegue aos cristãos,
não é nada se comparado ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Servir a Cristo é o mínimo que eu posso fazer. Cultuar a Cristo é o mínimo que eu posso fazer. Viver a vida cristã não é nada comparado ao que Cristo fez por mim. Quando Paulo pensa no amor de Cristo, ele diz: eu me entrego completamente pela causa de Cristo, porque eu sei o que ele fez por mim. Paulo está sendo impulsionado pelo exemplo de Cristo. Essa ideia que ele está utilizando também foi utilizada por João. Quando lemos 1 João capítulo 4, versículo número 19, podemos aprender e entender que só amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a mesma ideia que está sendo utilizada pelo apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: só podemos nos dedicar à causa missionária porque Cristo foi o primeiro missionário, como bem afirmou David Livingstone. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Se Cristo fez isso por nós, não há nada que não possamos fazer por Cristo. Logo, quando somos alcançados pelo amor de Cristo, o sentimento que deve vir ao nosso coração é disposição. Se Deus chamar para a Venezuela, vamos? Necessita disposição. Só que já vai. Vamos trabalhar outros pontos mais para a gente entender um pouco essa disposição. O texto segue dizendo, o apóstolo Paulo diz que ele foi impulsionado, motivado, movido pelo exemplo de Cristo. E para explicar esse sentimento, ele faz uso de um verbo, que é o verbo constranger. Esse verbo, no nosso idioma, ele tem duas conotações. Uma positiva e uma negativa. Você pode pensar: rapaz, o pastor pregou, ficou olhando muito para mim, eu acho que ele quer me levar lá para a Venezuela. Ele olhou muito, ele estava olhando ali, rapaz, olha, eu acho que... Ele olhou tanto que eu fiquei constrangido. Aí você ficou cabisbaixo, baixou a cabeça. Esse é o sentido negativo. O sentido positivo do verbo constranger é o que o apóstolo Paulo está usando. É a expressão do verbo ser levado a fazer o mesmo. Ser impulsionado, ser movido pelo exemplo do outro. Paulo está dizendo: eu estou sendo, a expressão do texto é de uma marionete, marionete, sim, aquele bonequinho que a gente vai para lá, para cá, e vai mexendo e movendo. Paulo está dizendo: eu sou movido, eu sou controlado, eu sou orientado pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Logo a conclusão de Paulo vai ser: quem manda na minha vida é Cristo. Paulo era cristocêntrico. Paulo queria agradar a Cristo. Ele não estava preocupado com os comentários ou as acusações que estavam fazendo, porque ele sabia que ele iria prestar contas a Cristo, e era Cristo que ele queria agradar. Logo, Paulo disse que ele era constrangido pelo amor de Cristo. Será que poderíamos fazer essa mesma afirmação em nossas vidas? Será que estamos seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo? Será que estamos nos dispondo à sua causa e à pregação do Evangelho? Irmãos, a grande realidade é que muitas vezes estamos muito dispostos e envolvidos para com esse mundo e para com as suas ocupações, e temos negligenciado a causa de Cristo. Cada dia mais os crentes estão mais ocupados. Não tem tempo. Trabalhando mais, ganhando mais, construindo mais, desejando fazer mais. Como se a nossa vida e a nossa pátria fosse este mundo. Não somos desse mundo. Esse mundo tem nos iludido. Esse mundo tem enganado a igreja. Eu tenho dito à nossa igreja lá na Venezuela, eu digo: olha, Satanás aprendeu como controlar a igreja. Ele está fundando novas igrejas, e aí você tem igreja para qualquer tipo e gosto de pessoas. Em segundo lugar, ele está entretenendo a igreja. A expressão em espanhol é endulçar. É como dar um pirulito para uma criança. Não mata a fome, mas engana. Sim? Ela fica iludida. Ela não vai pedir comida enquanto ela estiver com o pirulito na boca. Satanás tem impedido o avanço do Evangelho no sentido de engano à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não se engane com esse mundo. Não permitamos que esse mundo possa nos enganar. Não permitamos que esse mundo nos leve a desenfocar da nossa missão e do nosso papel como crentes. Não permitamos que o amor do mundo entre em nossos corações, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou:
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, deixemos o comodismo de lado. Por isso, sejamos atentos a discernir o chamado do Senhor. Para atender esse chamado, muitas vezes, necessitamos despertar. Às vezes parece que estamos em um estágio de sonolência espiritual. Alerta, alerta igreja, alerta. O fim está próximo. Cantamos Maranata. Será que esse é o nosso desejo? E estamos preparados, dizendo ao Senhor, eu fiz o que o Senhor me encomendou. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Será que é isso que escutaremos do Senhor? Porque naquele dia, as casas que você tiver deixado aqui em Sobral não vai valer de nada. Ah, pastor, eu deixei 50 terrenos lá em Sobral. Naquele dia, isso não vai contar como nada diante da obra de Deus. Irmãos, a linha de argumento do apóstolo Paulo é que ele servia não pelo ônus do ofício, mas ele servia pelo amor que ele tinha por Cristo. O que estamos dispostos a fazer por esse amor? Se Cristo pedisse para você ir hoje ao país que mais persegue aos cristãos, você iria? Às vezes tem que dizer, olha, se ele chamasse eu vou. Iria mesmo. Se o Senhor dissesse hoje, eu quero que você deixe absolutamente tudo. Qual seria as primeiras coisas que viriam à sua mente? Trabalho, filhos, familiares, fatura do cartão de crédito, né? Agora no Brasil, eu estou admirado. Lá na Venezuela é uma bênção, tudo é à vista, não existe cartão de crédito. Aqui no Brasil agora, o que é que nos impediria de atender ao chamado do Senhor? Irmãos, muitas vezes o Senhor não vai nos chamar para longe. Às vezes o nosso chamado está aqui mesmo. Para que sejamos fiéis ao Senhor. Para que vivamos o cristianismo. Para que possamos dar um bom testemunho de Cristo. Já aprendemos que o amor de Cristo por nós, em primeiro lugar, deve gerar disposição. Em segundo lugar, o amor de Cristo por nós deve gerar em nossos corações obediência. Porque disposição por disposição não leva ninguém a lugar nenhum. Há muitas pessoas dispostas. Vem sobre a Venezuela necessita missionários. Ai, Senhor, eu quero ir para a Venezuela. E na outra semana, vem outro missionário e fala sobre Cabo Verde. Ah, Senhor, eu quero ir para Cabo Verde. Aí na outra semana, vem outro missionário. Ah, eu queria ir para esse outro lugar. Ele não está disposto nem a levar o evangelho para o seu vizinho, amigo ou familiar. Muitas vezes, disposição por si só não leva ninguém a lugar nenhum. E veja que o apóstolo Paulo segue dizendo, no versículo 14, mas especificamente no versículo 15. Ele diz no 14, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Esse é o evangelho. Paulo está relembrando o evangelho. O evangelho está associado no fato de que Cristo morreu por nós. E em Cristo, uma vez que o evangelho entra em nossos corações, todos morremos. Só que morremos para viver. Só que morremos para as coisas desse mundo. Por isso o versículo 15 ele diz, ele morreu por todos, para que os que agora vivem. No versículo 14, o que é que aconteceu? Morremos juntamente com Cristo. Só que agora nós vivemos. Para o mundo, entramos na igreja e o mundo nos considera como mortos. Só que eles não sabem que agora estamos verdadeiramente vivos. Antes é que estávamos mortos. Mas agora, estamos vivos. Cristo nos libertou. Cristo nos tirou do império das trevas. Estávamos enganados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida abundante, vida que dura para sempre. E nessa vida que Ele nos deu, Ele nos disse que agora pertencemos a Ele. Quem manda agora na nossa vida é Ele. Quem deve direcionar, controlar,
guiar, orientar a nossa vida agora é Cristo. Por isso que o versículo 15 diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos. Quem vive para si mesmo é alguém vivo ou morto? Espiritualmente falando. Morto. Ele vive apenas para os seus prazeres, para as suas paixões, para os seus sonhos, para as suas perspectivas. Só que Cristo nos chamou para morrer para essas coisas. E vivermos para Ele. Agora é Ele que controla nossas vidas em todas as áreas. Agora é Ele que nos domina e nos controla. Não vivam mais para si mesmos. Vivam agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é esse? Cristo. Com quem vou casar? Quem deve me orientar na decisão? Cristo. Que carreira vou seguir? Quem deve orientar essa decisão? Cristo. Se tiramos Cristo da equação, não estamos vivendo o cristianismo. Todas as decisões da vida de um cristão. Não existe essa história, vida mundana, vida secular e vida eclesiástica. Não existe. Não existe isso. É vida cristã. Nós somos crentes de domingo a domingo. Na sociedade. Fomos chamados para impactar essa sociedade, esse mundo mal. Na nossa família, no exemplo, na criação dos nossos filhos. Lemos Pedro. Pedro nos ensina que somos uma comunidade diferente no mundo em crise. Um mundo em caos, um mundo colapsado. Mas nós somos um povo diferente, o povo de Deus. Por isso que Pedro vai dizer que fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Essa é a missão e o papel da igreja de Deus. Essa é a missão do povo de Deus nesse mundo. Por isso agora temos um novo Senhor. Por isso que agora os nossos sonhos, nossos projetos, nosso futuro deve estar associado a Cristo. Vou ser missionário ou não? Quem tem que dizer? Cristo. Deixa eu perguntar ao meu pai e minha mãe, porque querem que eu faça um vestibular, tenho uma carreira que seguir. Deixa eu perguntar, deixa eu ver, deixa eu avaliar. É seguir a Cristo. Se Cristo não te chamar ao ministério em outro lugar, sirva no trabalho, no campo, no ministério que Ele te confiar, mas obedeça a Cristo. Dos versículos 11 ao 13 no texto, eu não vou ler com os irmãos, mas Paulo fala que a sua preocupação era agradar ao Senhor. Por isso ele usa a expressão, vivendo no temor do Senhor. A preocupação de Paulo era com o Senhor Jesus Cristo. Ele queria ser bem visto por Cristo. Essa era a sua preocupação. Irmãos, se o Senhor ainda nos deixou nesse mundo, é porque Ele ainda tem uma missão para cada um de nós. Quando pensamos na missão da igreja, sabemos que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Só que cada dia mais, a missão tem se tornado em uma omissão. A comissão que foi dada à igreja tem se convertido em uma omissão. Cada dia mais estamos vivendo como crentes James Bond. Como é isso? Agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que somos crentes e não falamos de Cristo para ninguém. Essa história de crente evangelizar e tocar a porta não existe mais. Crente já não comparte sua fé com ninguém. Cada dia mais evangelizamos menos. E aí falamos, mas temos missionários. Isso não tira nossa responsabilidade. Pelo contrário, quanto mais falarmos do Evangelho de Cristo e obedecermos ao mandato de Cristo, mais o mundo será alcançado. Deixe-me lhe dizer, a pessoa que obedeceu ao Senhor e pregou o Evangelho para mim, aos 12 anos de idade eu tinha naquela época, jamais e nunca pensou e sonhou que um dia eu seria missionário na Venezuela. Mas através da sua obediência a Cristo, aquela decisão de obedecer a Cristo, através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que Atos 1:8 diz, vocês vão receber poder. É uma capacitação sobrenatural para a realização de uma obra sobrenatural através de um agente sobrenatural chamado Espírito Santo, que salva qualquer pecador, do mais miserável e mal que você conseguir. Se o Espírito transformar, e se o Espírito libertar, essa pessoa será livre.
pelo poder do Evangelho. Esse é o poder de Deus que Paulo fala aos romanos. Essa pessoa obedeceu ao Senhor e levou o Evangelho. Esse Evangelho, que foi pregado desde os meus 12 anos de idade, ainda está rendendo frutos, chegando lá na Venezuela. Já parou para pensar nisso? Foi até a Bolívia. Formamos um obreiro, foi para a Bolívia. Está em uma etnia. Estamos chegando a uma etnia. A grande comissão será cumprida pela nossa obediência a Cristo. Necessitamos reavaliar o quanto estamos obedecendo a Cristo. Nossa tarefa é levar o Evangelho. Por isso, Paulo está afirmando que ele recebeu um ministério de parte de Deus. Dos versículos 18 ao 21, ele diz que ele foi encarregado de uma missão especial. Ele é considerado como um reconciliador. Ele é considerado como um embaixador. Ele diz que foi confiado algo precioso a ele. Esse algo precioso é chamado de Evangelho. É como que o próprio Deus descesse à terra e exortasse as pessoas para que se arrependessem. E Paulo diz, Deus faz isso por nosso intermédio, sempre que compartilhamos a mensagem do Evangelho com outros. Por isso somos embaixadores em nome de Cristo. Mas o embaixador calado, o que é que ele resolve? Um reconciliador que não vai atrás de reconciliar. Como? Se não obedecermos ao Senhor, viveremos conforme a vida neste mundo. Irmãos, nós necessitamos rever a nossa fé. Crente que não lê Bíblia, crente que não ora, crente que não canta, crente que não dá dízimos e ofertas, crente que não quer ir para a igreja. Tem alguma coisa errada com essa fé, ou com esse cristianismo. Só que é a geração de crente que estamos vivendo nos momentos atuais. Necessitamos de disposição e obediência. Disposição por si só não leva ninguém a lugar nenhum. Necessitamos partir para o nível da obediência. Tem que ir lá para a Venezuela para obedecer ao Senhor? Não. Tem pessoas aqui em Sobral ainda para serem evangelizadas? Muitas. Quem é que vai evangelizar? A criminalidade em Sobral está aumentando assustadoramente. E a evangelização da igreja também está aumentando assustadoramente? O mundo cada dia mais está crescendo. Só que a pregação do evangelho está regredindo. Por quê? Porque a igreja não tem cumprido a sua missão. E quando eu falo igreja, eu estou pensando em cada um de nós. Obedecer à ordem do Senhor. Paulo, se pudéssemos perguntar a ele, Paulo, você tem um desejo de pregar o evangelho por quê? Certamente ele diria para obedecer ao Senhor. Ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, se anuncio o evangelho, não tenho de quê? Me gloriar. Pois pesa sobre mim esta obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. A quem Paulo queria agradar? Cristo. Ele queria obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Por isso já aprendemos nessa noite que o amor de Cristo por nós deve gerar 3 reações em nossos corações. Primeiro, disposição. Segundo, obediência. E terceiro, conscientização. Nos versículos 16 e 17, Paulo vai nos ensinar sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. Paulo vai nos chamar a atenção e ensinar que já não pertencemos a esse mundo, por isso não podemos seguir a corrente deste mundo. Paulo nos ensina a mudar a nossa ótica de ver a vida. É mudar as nossas lentes, é enxergar o mundo agora de uma nova maneira. As pessoas agora já não são mais o seu Zé da padaria, o senhor do supermercado, não. Agora devemos ver as pessoas como pecadoras pelas quais Cristo morreu. A única seleção que devemos fazer é crente e não crente. Alcançado e evangelizado e não evangelizado. Essa é a única distinção que temos que fazer no mundo. Só que nos relacionamos com as pessoas. Falamos de futebol, falamos de política, falamos de guerra, falamos de qualquer coisa, menos de Cristo. Essa é a consciência do povo de Deus. Irmãos, não somos desse mundo, é o que Paulo está dizendo, alerta.
Alerta que tem algo sobrenatural acontecendo nesse mundo. Não somos desse mundo. Mude a sua maneira de enxergar esse mundo. Mude a sua concepção para com esse mundo. Não permita que esse mundo contamine o seu coração. Não tenha sonhos baseados nesse mundo. Sonhe para Deus. Sonhe para o Evangelho. Sonhe por Cristo. Sonhe por ver pecadores chegando aos pés de Cristo. Não é errado ter coisas nesse mundo. Só que essas coisas não podem tirar a nossa motivação. Irmãos, necessitamos reavaliar a nossa vida cristã. Paulo nos ensina que necessitamos agora enxergar a vida com novos olhos. Versículo 16, assim que nós de aqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, Paulo está falando sobre a velha vida, o velho homem, a velha perspectiva, já agora não conhecemos desse modo. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, esse alguém agora foi feito uma nova criatura. As coisas velhas, antigas, pecaminosas passaram. Tudo agora se fez novo. Uma nova maneira de ver o mundo. Uma nova maneira de entender o panorama mundial. O que é que está acontecendo? Guerras, rumores de guerras, aumento da violência, aumento da desestruturação familiar. O povo de Deus deve ficar preocupado com essas coisas? Não, por quê? Porque é o anúncio do fim dos tempos. Devemos ficar alertas. O problema é que cantamos Maranata e muitas vezes não queremos que Cristo venha verdadeiramente. Cantamos, mas preocupados com outras coisas, não é com a vinda de Cristo. E por isso que Paulo nos chama a uma reflexão. Irmãos, devemos desenvolver uma nova maneira de enxergar esse mundo. Devemos desenvolver uma nova visão enquanto a pregação do Evangelho. Devemos ver as pessoas como portadoras do Evangelho, ou necessitadas do Evangelho. Muitos têm perguntado, quando é que o Maduro vai cair? E a minha resposta é, eu não estou na Venezuela com o plano de derrubar o governo. Eu não fui enviado com esse propósito à Venezuela. Mas uma coisa eu sei que Maduro e cada venezuelano necessita. E que eu oro também pelo nosso presidente da República, para que ele creia no Evangelho de Cristo. Ah, presidente A, B, ou C, ou D. Pregação do Evangelho. Se a igreja se cala, a maldade avança. Eu oro para que o nosso presidente creia no Evangelho de Cristo. Eu oro para que a Venezuela se levante com uma geração temerosa ao Senhor. Oramos por Sobral, queremos Sobral melhor. E isso só será possível através da pregação do Evangelho. Se pregarmos o Evangelho, isso vai acontecer. Irmãos, se perguntássemos ao apóstolo Paulo, qual o seu sonho de vida nesse mundo? Certamente o apóstolo Paulo responderia que o seu sonho seria o seguinte. Em Romanos capítulo 1, versículo 15 ao 17, o apóstolo Paulo diz, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, como está escrito, o justo viverá pela fé. O sonho do apóstolo Paulo era ver o mundo sendo alcançado pelo Evangelho e pecadores se rendendo aos pés de Cristo. Esse era o propósito de vida do apóstolo Paulo. E que esse seja o nosso propósito de vida também. Compartamos o Evangelho. Vivamos o Evangelho. Para que pessoas creiam neste Evangelho. Lembra da grande comissão. Fomos chamados para fazer discípulos. A nossa igreja, o nosso tema anual esse ano, é fazendo discípulo. Primeiro sendo um discípulo. Eu tenho aprendido que a igreja não tem feito discípulos. Porque a igreja não está composta de discípulos. Discípulo se reproduz. Discípulo obedece, discípulo faz. Discípulo quer agradar o seu mestre. Necessitamos voltar a um processo de discipulado, que é vida cristã. É vida com Deus. Por isso, concluo essa mensagem afirmando que
O amor de Cristo deve gerar 3 reações em nossos corações. Primeiro, disposição. Segundo, obediência. Terceiro, conscientização. Assim podemos concluir dizendo que o reino de Deus é formado por crentes dispostos a obedecer ao ID do Senhor através de uma consciência transformada. O reino de Deus ele é composto por crentes dispostos a obedecer ao ID do Senhor através de uma consciência transformada. Que Deus nos abençoe. Pai, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nessa noite de aprender da mesma. Que o Teu Santo Espírito siga falando aos nossos corações. Por isso oramos agradecidos, no nome e amor do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.